Salve, nação rubro-negra! No último jogo, o Flamengo foi tudo menos competitivo contra o Santos. Uma atitude que custou a derrota, tratou o Neymar com brodagem, trocou abraços, deu espaço, ignorou marcação. Foi pão mole. Fica até o fim porque vamos destrinchar essa postura e ainda ouvir Mauro César. Contexto e resultado. O Santos venceu por 1-0, com gol decisivo de *** Neymar aos 85 ***. Vitória garantida por uma atuação inteligente de Neymar, mas embalada pela permissividade rubro-negra. O erro fatal, broscou Neymar. Imagens dos jogadores trocando abraços e sorrisos antes do gol. O Flamengo permitiu que Neymar brincasse, trocasse passe, recebesse carinho. Enquanto isso, o Santos se fechava, e quando Neymar decidiu, ele simplesmente girou e colocou 1-0. Foi falta de disciplina, de marcação e postura, respeito demais, como disse Mauro César. Pela televisão, que só analisam taticamente na prancheta, tem que ver um jogo de perto. Ver um jogo de perto é uma coisa muito saudável. Poder ver um jogo da segunda, terceira divisão, na sua cidade, do seu bairro, onde for, vai e assista. O couro come, gente. É porrada, é dividida, dedo na cara, xingamento, o tempo todo. Isso é um jogo de futebol, é um jogo de intimidação. O jogo no campo é um jogo cru. Exato. Não tem limpeza no jogo, é outra história. É muito diferente. Então as pessoas veem à distância, imaginam um jogo de videogame. Não é assim. E o que acontece? Como deveria ser a prevenção, aí o que eu penso, tá? Do técnico, qualquer técnico, antes do jogo contra o Santos do Neymar. Né? Ainda mais desse jogo, que o Santos se preparou por mais de um mês para esse jogo, ficou esperando. E o Neymar se condicionando. Era óbvio que o Santos ia jogar mais, se preparou para isso, né? Primeira coisa, o Neymar vai se jogar, vai tentar apitar o jogo, vai tentar cavar falta. Então, assim, marca em cima, aí vai mostrar como que vai ser feita a marcação, né? Vai desenhar na prancheta, vai explicar. Não dê trégua. E o seguinte, toda vez que fizer falta no Neymar, que ele reclamar, sai de perto, nem olha na cara dele, ignora. Eu não quero ninguém conversando com o Neymar. Não quero ninguém trocando abraço com o Neymar. Depois do jogo, troca de camisa, toma um cafezinho, marca um chopp, faz churrasco, vira passa, faz o que quiser. Mas nos 90 minutos o couro vai comer, eu não quero nenhum tipo de intimidade. O Flamengo fez tudo ao contrário. E a cena simbólica é o Neymar tentar dar uma caneta no Felipe Luiz. Eu lembrei do jogo do Zico no fim do ano. Que aí tem negócio de Arrascaeta e Carlos Alberto, dá chapéu, modelo chapéu, né? Que é uma brincadeira lúdica ali de dezembro, né? Muitas crianças do Maracanã. É muito legal o jogo do Zico lá, né? É beneficente. Mas não é, cara, são 3 pontos, o time está liderando o campeonato. O Santos veio com apetite para ganhar o jogo, claro. Aí o Felipe Luiz está ali parado, o Neymar tenta fazer uma graça. O Neymar agiu de forma deliberada e foi bem astuto, foi inteligente. Aí o Felipe vai e aceita um abraço. Amigo, naquela hora, primeira coisa, ô Neymar, beleza? Ah, Felipe, tudo bem, beleza. Sai de perto, cara, vai conversar com o Rodrigo Caio no banco. Vira as costas, cara. Não dá tempo, não dá espaço para esse contato, para essa intimidade. Aí o Neymar fez o gol, viu? Eu falei que ia fazer o gol. Isso não é uma pelada de casado solteiro, nem pelada de casal solteiro tem isso, que tem rivalidade. E a porrada canta. Então, assim, é inadmissível que o Luiz Araújo sofra uma falta. Ele sofreu a falta, o árbitro marcou a falta e ele vai se explicar com o Neymar. E o Neymar não quer papo, aí ele sai todo sem graça. O Arrascaeta puxa a camisa, toma o cartão amarelo, vai se explicar com o Neymar. Se explicar o que é com o Neymar, cara? O Neymar é o adversário. Ah, mas ele é o ídolo. Então você vai idolatrar o Neymar fora do jogo. Eu vi um comentário do Zinho, ontem, o Zinho é jogador, e ele falou uma coisa perfeita. Ele falou, olha, eu joguei contra o Roberto Dinamite, Careca, falou vários jogadores, né? Os jogadores de 82, Éder, Falcão, Cerezo, todos aqueles caras, né? Ele falou, pô, tudo bem, eu idolatrava os caras, mas quando jogava, eu falei, era meu prato de comida, cara. Eu quero ganhar deles, não tem esse negócio. Óbvio que não tem esse negócio. É ridículo que o Zinho tem que falar isso, que a gente tem que vir falar isso, porque isso é o futebol, porra. É claro. E como é que um cara que é um técnico, que foi um jogador tão experimentado, que jogou com o Simeone, você imagina o Simeone mandando fazer carinho no jogador adversário? Neymar sofre a falta, Neymar, tudo bem? Você imagina isso? Quantas preleções de vestiário do Simeone ouviu o Felipe Luiz? E aí o técnico se permite isso. Eu acho isso um absurdo. Desculpa, eu acho um absurdo. Não foi por isso que perdeu o jogo. Mas acho que alguém tem que chegar para ele e falar, Felipe, você não é mais jogador, cara. Aí na coletiva, ele é perguntado, não, eu gosto muito dele, somos amigos. Desculpa, a amizade do Felipe Luiz com o Neymar, ou com quem quer que seja, não interessa ao torcedor do Flamengo, creio eu. Interessa jogar, ser competitivo e ganhar o jogo. Tentar ganhar o jogo. O Flamengo não competiu. Tá? E o Neymar foi tão inteligente que até quando o Danilo foi xingado por torcedores do Santos, ele foi defender. Para quê? Para o Neymar foi interessante ficar nesse clima de brodagem. E o gol foi uma brodagem. Porque no início da jogada ele tinha que ter matado já. Que é óbvio que se deixar espaço, ele tecnicamente é... Ou ele dentro da área... Ele vai fazer um gol, ele vai definir. Então eu achei assim uma coisa deplorável. E eu quero saber, gostaria de saber, se o Bap ou o Boto, se um deles tem coragem
mesmo e peito para chamar o Felipe e falar para ele isso. Eu duvido que o BAP concorde com isso. O BAP é um cara super competitivo em tudo, né? O discurso dele é de ser um cara competitivo. Ele concorda com isso? Isso foi pior que o modo banana, gente. O que aconteceu para mim foi gravíssimo. Acho que nenhum time de futebol pode se comportar assim. Na conversa. Desculpa, já passo para o Danilo, mas só uma comparação. Quando a gente está falando desse tipo de situação, muita gente confunde com bater no Neymar. Não é isso. Não é isso, claro que não. O Neymar fez 3 jogos no Brasileiro. Fluminense no Maracanã, Atlético na Vila Belmiro, saiu machucado, o Santos estava ganhando, e esse contra o Flamengo. Você viu que ele fez gol com a mão, foi contra o Botafogo. Isso. Botafogo. Exato, Botafogo na Vila, bem lembrado. E o primeiro foi o Fluminense, no Maracanã. E aí tinha Neymar contra Ganso, Neymar volta a jogar pelo Brasileirão e tal. Aquele dia eu entendi, e o Fluminense, tudo bem, na casa dele, não estava na Vila Belmiro, como os jogadores do Fluminense, inclusive o Ganso e outros, trataram o Neymar. Ninguém bateu no Neymar, mas o nível de enfrentamento psicológico, porque o Neymar é um jogador muito fácil de estabilizar. Sim. Então a questão não é física, falta, porrada, é o mental. Sim. E o Fluminense deixou ele desconfortável o tempo todo. E o Samuel Xavier encarnou essa pessoa dentro do campo. Ele tirou tanto o Neymar do sério e no final ele faz o gol aos 49, lembra? O chute que desvia e tal. Ele ganhou o jogo emocionalmente. E a melhor forma de você combater o Neymar, pela fragilidade emocional que ele tem, é tirá-lo do conforto. Até o CRB tirou ele do conforto. Até o CRB tirou ele do conforto. Não sei se você vê dessa forma. Não, eu concordo com a questão sobre deixar muito à vontade. E o meu único ponto aqui sobre toda a discussão, que o Mauro até citou também, que eu acho que não foi por isso que o Flamengo perdeu. Para fazer uma comparação, Palmeiras e Inter Miami, os caras estenderam o tapete vermelho pro Messi. É verdade. Pro Luis Soares. Bom ponto. A gente poderia aqui resumir o péssimo jogo do Palmeiras a isso, mas para mim tem mais. Tem o erro do Abel de escalar um time sem volante, um meio de campo com o Rios que como 5, ele não serve como 5. E ali para mim o principal foi o erro do Abel, a estratégia do Abel, junto com a postura do Palmeiras, que depois ainda teve vídeo, foto, autografando camisa com o Soares, tirando foto com o Messi, num jogo em que o Palmeiras quase ficou fora do Mundial. Perfeito. Chegou a ficar, só não ficou fora porque em nenhum momento o Porto ganhou do Al-Ahly. Então assim... Faltou um gol, né? Faltou um gol. Eu concordo que o Palmeiras estendeu o tapete vermelho para o Messi, mas para mim o principal foi o erro do Abel Ferreira. Assim como contra o Flamengo e Santos, eu concordo que o Flamengo permitiu muito que o Neymar jogasse e teve essa questão do abraço e tudo mais, mas o que mais me incomoda é o Flamengo ter tido 75% de posse de bola e só 2 finalizações a mais que o Santos, que é um problema recorrente do Flamengo. Então eu acho essa discussão ótima, tudo bem, faz parte. Realmente eu entendo, especialmente porque o Flamengo perdeu, porque se o Flamengo tivesse ganhado a gente teria muito menos essa discussão sobre como o Neymar foi tratado. O ponto para mim, além de tudo isso, é que o Flamengo não pode ter 75% de posse de bola e 2 finalizações a mais que o Santos. O Santos teve 25% de posse, 8 finalizações, o Flamengo teve 10. Então isso para mim diz muito sobre como o Flamengo se colocou dentro do jogo e como ele aproveitou as oportunidades que teve. E no lance do gol, o Neymar, quando recebe, ele já estava dentro da área, não tinha mais como sofrer falta nem nada. O Neymar, no final do jogo, ele teve 2 finalizações. Então, sim, teve um clima e tal, mas para mim... Quando o técnico muda o posicionamento, tira o centroavante, o Neymar já cansado joga de centroavante, joga de último, né? Ele tira o David Washington e coloca o Neymar na frente. Então eu entendo toda essa discussão, eu acho que é muito mais disso do que o Mauro falou, de quem tá vendo o jogo do campo, quem já viu o jogo, quem entende o que é o ambiente do futebol, esse clima, isso realmente é decisivo. Pô, quando tem um jogador que você sabe que você vai desestabilizar, pô, pode ser eu e o Arnaldo. Se a gente vai jogar um jogo aqui, eu sou amigo do Arnaldo, tô aqui, eu sei que ele se desestabiliza. No apito final, no apito inicial, eu vou no ouvido dele e falo alguma besteira, dou uma brincada pra ver se, pô, depois que acaba o jogo, o Arnaldo, é jogo, ele sabe, acabou, e segue o jogo. É brincadeira ali, desestabilizar ali, depois que acaba, volta. Então, assim, concordo com toda essa questão do ambiente, só acho que não dá pra esquecer o fato de o Flamengo ter sido ineficiente com todo o tempo que teve com a bola. Não, assim, só deixar claro, concordo com tudo que o Danilo falou.
Eu respondi especificamente a sua pergunta sobre Perfeito, aquele episódio. perfeito, sobre o jogo. É mais um sábado, se não é Luiz Araújo, aquele jogo com o São Paulo, todo domínio do Flamengo. 7-0. Não, mas se não é o Luiz Araújo fazer o abrindo gol, o placar? talvez que o jogo se arrastasse no 0x0 por muito mais tempo. O segundo gol entendeu? saiu no Porque final. Foi um massacre. esse é outra coisa que o Felipe não responde. Ele é perguntado, não fala. O time tem a bola, ou cria muito e perde, ou não cria. E não faz os gols. Ele não responde o esse tipo de principal pergunta. finalizador tá na em Berlinda. litígio. É um Trajano,